E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos a mais um conteúdo aí dos nonos anos, mais uma explicação da atividade desta quinzena, que a matéria é notação científica. Tá? Então, para a gente saber notação científica, a gente precisa lembrar ou relembrar o conhecimento sobre as potências base 10, tá? Então, eu fiz um resumo que depois eu disponibilizo para vocês, tá? Então, potências base 10. Então, exemplos: 10 na potência 4. Então, para mim resolver 10 na potência 4, significa 10 vezes 10 vezes 10, vezes 10. Ou seja, numa multiplicação, quando eu estou fazendo uma multiplicação de sucessivos 10, a gente não precisa fazer cálculo, a gente só conta os zeros. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ou seja, 10.000. Então, a gente estende esse raciocínio sem mesmo abrir a potência. Então, quanto é que é 10 ao cubo? Vai ter 3 zeros, ou seja, 1.000. Quanto é que é 10 ao quadrado? Então, vai ter 2 zeros. Então, ó, o expoente 4, 4 zeros, expoente 3, 3 zeros, expoente 2, 2 zeros. No caso aqui, 10 na potência 1, repete a própria base, 10. E como nós já vimos na matéria anterior, toda a potência, quando o expoente é zero, o resultado é 1. Então, o que a gente observa aqui, né? A relação aqui, se eu for analisar, né, o expoente quando vai aumentando, então vai aumentando a quantidade de zeros, né? Resumindo, né, vai aumentando zeros à direita, né? Ou seja, o número é grande, vai aumentando, né? Agora vamos para o expoente negativo. Nós já vimos o expoente negativo, a gente pode até relembrar a relação, ó. Quanto é que é 10 na potência 1 é 10. Então, se 10 na potência 1 é 10, 10 na menos 1 vai ser o inverso de 10. Qual é o inverso de 10? 1 décimo, né? Então, vamos escrever aqui na forma de equação 1 décimo. Então, isso, pessoal, escrito na forma de fração. Agora, como que eu olho essa fração 1 décimo e transformo ela num número com vírgula? Basta eu fazer a divisão 1 dividido por 10, né? Olhar essa fração como uma divisão. 1 décimo, 1 dividido por 10. Só que ao invés de fazer o cálculo, fazer a continha de dividir, 1 dividido por 10, eu simplesmente vejo, bom, se tem ali o número 1, o que está acontecendo? Quantos zeros ali tem no denominador? 1 zero. Então, eu ando para esquerda 1 zero. Então, esse número é 0,1. Vocês podem até fazer, tá? A prova real fazendo, né, 1 dividido por 10 e vão ver que vai dar 0,1. Tá? Então, seguindo aqui o raciocínio, 10 na menos 2. Bom, se 10 na 2, que é 10 ao quadrado, é 100, 10 na menos 2 vai ser o inverso de 100. Então, qual é o inverso de 100? 1 centésimo. Então, 1 centésimo. Tá? Então, 1 dividido por 100, eu só faço a relação. Bom, quantas casas eu vou andar significa o número de zeros que está aqui no denominador. Então, 100 tem 2 zeros. Então, eu vou andar para lá 2 zeros. 1, 2. Então, eu vou botar minha vírgula aqui. Então, 1 centésimo, ou 1 dividido por 100 é 0,01. Então, também aplico esse raciocínio de forma prática, ou seja, eu não preciso transformar 10 na menos 3 na forma de fração. Eu vou direto, né? Então, consequentemente, esse menos 3 eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, é 0,001, certo? Então, o que a gente pode concluir? Que quando o expoente é negativo, eu vou andando 0 à esquerda, ou seja, os números vão ficando cada vez maior quanto menor o expoente. Então, aqui ó, tem um resumo que está explanando outras potências base 10, né? Que conclui isso que eu acabei de falar, ó. Então, ó, conforme o expoente vai aumentando, ó, 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, ó, até 10 na 10, o número vai ficando cada vez maior, ó, zeros à direita. E conforme ó, os expoentes vão diminuindo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, ó, esses zeros à esquerda, o número vai ficando cada vez menor. Então, de potências de base 10, a gente precisa ter esse raciocínio para agora entender
um número em notação científica, tá? Vamos lá para a nossa atividade, ó. Então, questão número 1 é essa relação que vocês têm que fazer, ó. Quantos zeros devemos colocar após o algarismo 1 ao escrevermos o número 10 na potência 15? Bom, 10 na potência 15 vai ter 15 zeros, né? Então, vocês só vão escrever 15 zeros, né? Pode escrever isso. E quantos algarismos tem o número 10 na 15? Ó, algarismos, então significa que tu vai incluir o número 1, ou seja, vão ter 16 algarismos, né? Questão 2, aqui, questão 2. Ó, escreva conforme o exemplo. Ó. Então, tá bem clara essa questão. Ó, eu tenho o número 5.000, então, 5.000 eu posso escrever como 5 vezes 1.000. Então, agora, o 1.000 que tá aqui, eu escrevo na forma de uma potência de 10, ou seja, 5 vezes 10 ao cubo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer aqui a letra D para vocês. Então, o 6, que número é esse? Como é que eu leio? Ó, então, 6.000, milhão, bilhão. Então, 6 bilhões. Então, 6 bilhões é a mesma coisa que 6 vezes... Quantos zeros tem? Aqui tem 3, 3 mais 3, 6, 6, 7, 8, 9. Então, 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 6 vezes 1 bilhão, que dá 6 vezes 10. Então, quantos zeros tem? 9, né? Então, 10 na 9. Então, os outros é a mesma coisa. Aqui para escrever na forma de potência base 10, então que eu acabei ali de mostrar. Questão 4, ó. Então, tá destacando o número 1 bilhão. Então, como é que é o número 1 bilhão? É 1, ó, 3 em 3 da casa do milhar. Então, aqui é 1.000, mais 3 zeros, milhão, mais 3 zeros, bilhão. Então, tá aqui, 1 bilhão. Então, não esqueça, é sempre de 3 em 3 da casa do milhar. Então, é 1.000, milhão, bilhão. Então, esse número aqui vocês vão escrever na forma de potência base 10. Então, é só contar ali os zeros, tá? Conforme já vimos. Agora, da questão 5 em diante, vem o conteúdo de notação científica. Então, essa questão 5 eu vou fazer com vocês já para explicar. Então, o que é um número em notação científica? Ele tem este formato aqui, ó. Essa figura aqui, inclusive, está incluída lá na atividade de vocês. Ou seja, o número em notação científica, ele é um fator, ou seja, um número que está aqui na frente. Esse número tem que estar entre 1 e 10, multiplicado por uma potência base 10. Essa potência base 10 vai ter um expoente, que vai ser positivo ou negativo. O que vai definir o fato de ser positivo e negativo? Se o número for grande ou se ele for pequeno. Então, vamos aqui à questão 5 da nossa atividade. Então, ó, a questão 5, então, ó, como vocês poderão observar aqui, ó, tem, ó, A, B, C, D. Então, A, B são números grandes, ó, o zero está à direita. E a C e a D, os números são pequenos, ó, então, porque esses zeros estão à esquerda, tá? Então, aqui eu fiz essa separação. Então, A e B são números grandes. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem um número grande, ó, significa que essa vírgula está aqui, ó, no final do número. Então, o número é 31.000. Ponto. Ele terminou ali, ele é 31.000. Então, essa vírgula aqui imaginária, que ela está no final do número, vocês vão ter que deslocar ela para esse sentido aqui, ó, para a esquerda. Então, a vírgula vai andar à esquerda quando os números forem grandes. Tá, mas vão andar até onde? Até a gente seguir a regra de notação científica, ó, que é o quê? O número tem que estar entre 1 e 10, tá? Então, ó, observem que eu andando aqui com a vírgula, se eu botar, por exemplo, a vírgula aqui, né, se ela do final, ó, ela se desloca para cá, o número ficou 31, não ficou um número entre 1 e 10, não pode. Então, ela tem que se deslocar para cá, então, 3,1, então o número 3,1 está entre 1 e 10. Então, a gente vai escrever aqui, então, 3,1 vezes 10... Ó, agora, o que é o expoente da potência base 10? É o quanto deslocou. Então, a vírgula que estava aqui, ela foi para cá. Então, 1, 2, 3,
e 4 casas. Então, o expoente aqui vai ser 4, tá? Então, de novo, mais um exemplo. A vírgula está aqui, então eu vou fazer essa vírgula se deslocar até aqui, ó, porque deve ficar o número 2,45, ó, 2,45 tá entre 1 e 10, tá? Então, escrevo aqui o número 2,45 multiplicado. Agora, vamos para definir o expoente base 10, é o que? O quanto esta vírgula imaginária que estava aqui se deslocou para chegar aqui. Então, é só a gente contar, ó. Então, ela está aqui. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andou 8. Então, o nosso expoente aqui é 8. Então, o número está aqui escrito em notação científica. Então, observem que o expoente da base 10 não é só os zeros, ele é o deslocamento da vírgula. Porque se a gente for analisar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 zeros, só que a vírgula foi até aqui. Então, 6, 7, 8. Então, esse expoente é o deslocamento. Tá? Então, fizemos A e B, exemplos de números grandes. Então, agora vamos para C e para D, que são exemplos de números pequenos. Ó, nos números pequenos, ó, a vírgula não é imaginária, a vírgula está aparecendo, ó, ela está aqui. Ó, ela está aparecendo. Então, é essa vírgula que vai andar, então ela está aqui. Ah, e vai andar agora neste sentido aqui à direita. Até onde? Até nós formarmos um número entre 1 e 10. Então, ó, se eu botar a vírgula aqui, eu vou ficar com 4,52. Se eu botar a vírgula aqui, eu vou ficar com 45,2. Então, passou de 10. Então, a vírgula vai ter que ficar aqui no deslocamento. Então, é isso que eu vou fazer. Então, 4,52 multiplicado pela potência base 10. E qual é o deslocamento? Então, daqui ela foi para cá. Então, ela andou 1, 2, andou 3 casas. Só que como ela está se deslocando para a direita, o expoente é negativo, já que a gente tem um número aí muito pequeno, né? Então, ficamos com 10 na menos 3, né? 1, 2, 3. Agora, vamos para cá. Então, de novo, ó, um número pequeno, a vírgula está aqui exposta. Esta vírgula vai andar até onde? Até formarmos um número entre 1 e 10. Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó, entre 1 e o 2. Tá? Por quê? Porque se eu botar aqui, vai ficar 12,9. Passou de 10. Então, o número tem que ser 1,29. Multiplicado por 10, vamos ver o deslocamento. Então, a vírgula que está aqui, então, conta quando pula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como eu estou andando para a direita, então, o expoente é menos 12, porque o número também é pequeno, tá? Então, fiz aí essa atividade 5 com vocês. Atividade 6, ó. Atividade 6 é para escrever os números que estão em destaque em notação científica, que é justamente isso, ó, nesse contexto, ó, nessa aplicação que tem aqui números que tratam distância entre o Sol e a Terra, diâmetro do Sol, velocidade da luz, ou seja, como o próprio nome do conteúdo já diz, notação científica, uma notação, uma escrita que os cientistas usam, né? Então, porque para mim é muito mais fácil escrever um número em notação científica do que abrir ele, né? Ele fica muito comprido, muito extensa a escrita, né? Então, justamente é por isso que serve a escrita em notação. E agora, essa questão 7 aqui eu vou fazer com vocês, também aqui que eu coloquei um exemplo, ó. Aqui no meu resumo. Então, a questão 7 da nossa atividade, que é o quê? Ó? Que são números, ó, que também às vezes é muito usado, né, no nosso cotidiano, em notícias de jornais, né? Que é o quê? Ó, que tem a palavra, utilizada a palavra, não o número em aberto. Né, mas a gente tem que entender isso, né? Então, aqui está pedindo as duas escritas, a forma decimal e a notação científica. Então, a forma decimal significa o quê? O número aberto, ou seja, o que está embutido nessa palavra trilhões, milhões, né? Então, escrevendo em decimal,
o número 6 trilhões. Então, vamos lá, 6. Então, é sempre de 3 em 3 na casa do milhar. Ó, então, aqui eu tenho 6 mil, mais 3, milhão, mais 3, bilhão e mais 3, trilhão. Então, esse é um número aberto, é toda essa extensão aí que está embutida a palavra trilhão. E agora vamos escrever ele em notação. Então, em notação, o número, como é grande, a vírgula que está aqui tem que parar aqui no 6. Então, eu tenho aqui 6 vezes 10. Qual é o expoente? Vamos ver quanto deslocou. Então, deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, deslocou 12. Então, o meu expoente é 12. Então, tá aqui em notação. Então, a forma decimal e a forma em notação. Agora, vamos fazer o outro exemplo. 2,4 milhões. Vamos abrir esse número. Então, o número é 2,4. Bom, esta vírgula, então, essa que está aqui, ó, ela tem que se deslocar. Então, vamos deslocar. Então, quando ela se desloca, ela anda para cá, ó, no 4 eu já conto uma casa. Então, se eu completar com 0, eu tenho 2.400. Então, 1.000. 1.000, se eu botar mais 3 zeros, milhão. Tá? Então, observem que esta vírgula aqui se deslocou para cá. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 casas para completar 1.000 e mais 3 milhão. Então, daqui eu só transformo em notação científica, que fica 2,4 vezes 10. Qual é o expoente? Quanto deslocou? Deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o expoente aqui é 10 na 6, tá? Então, é isso, ó, só continua na mesma ideia, tá? Nas outras questões aqui. E vão tirando as dúvidas.